Fala, nação! Vem comigo que tem muita informação do nosso Mengão hoje. Mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo realmente pegou todo mundo de surpresa na noite da última segunda-feira, dia 21, ao avançar forte na contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, de 30 anos. Estamos falando de um jogador de grande peso no futebol europeu, com uma carreira consolidada e mais de 400 jogos com a camisa do Atlético de Madrid. Saúl também teve uma passagem recente pelo Sevilha, por empréstimo, mas agora vai se desligar em definitivo do clube madrilenho. O plano inicial era que Saúl só desembarcasse no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia 23. Mas a informação mais atualizada indica que o jogador decidiu antecipar sua chegada. Ele já está vindo direto de Madrid e deve pisar em solo carioca ainda nesta terça-feira, dia 22. A programação do Flamengo já está toda montada. Na quarta-feira ele será submetido aos exames médicos e, se tudo correr bem, logo em seguida assinará contrato com o clube. O vínculo será de 3 anos, ou seja, um compromisso de médio prazo com o rubro-negro, que segue reforçando o elenco agora sob o comando de Felipe Luiz. E não é exagero dizer que essa contratação causou impacto no futebol brasileiro, tanto pela experiência quanto pela qualidade que Saúl carrega. Vale destacar que ele teve uma proposta em mãos do Trabzonspor, da Turquia, mas optou por não seguir com as conversas. Alegou motivos pessoais para recusar e, no fim das contas, escolheu o projeto esportivo apresentado por José Botto. Com isso, decidiu vestir o manto sagrado e reforçar o meio-campo do Flamengo. E tem mais um detalhe importante: o clube não precisou desembolsar nenhum valor pelos direitos econômicos do jogador. Mesmo com mais um ano de contrato restante com o Atlético de Madrid, Saúl conseguiu a liberação e chegará ao Flamengo sem custos, o que torna a negociação ainda mais valiosa do ponto de vista estratégico. Depois da chegada de Jorginho, o Flamengo soma mais um nome de peso com experiência internacional e boa avaliação no mercado europeu. A expectativa é de que ele assuma um papel importante na articulação do meio-campo, especialmente após a saída de Gerson. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois de acertar todos os detalhes da contratação de Saúl Ñíguez, o Flamengo agora volta suas atenções para outro nome que está na mira há algum tempo, Jorge Carrascal. Só que, ao contrário da negociação com o espanhol, que foi rápida e sem grandes obstáculos, a situação com o Dinamo Moscou tem se mostrado mais complicada. Desde antes da disputa do Mundial de Clubes, já se sabia do interesse do Flamengo em contar com Carrascal, e esse interesse foi amplamente divulgado pela imprensa. O jogador colombiano está no radar do clube há bastante tempo, mas o avanço nas conversas ainda não aconteceu da forma esperada. O Dinamo Moscou já deu início à sua pré-temporada, e havia a expectativa de que, com o time se movimentando, surgissem novas atualizações em relação à possível saída de Carrascal. No entanto, apesar das movimentações do lado russo, o Flamengo ainda encontra dificuldades para atender às exigências impostas. Um dos entraves principais foi o pedido do Dinamo por garantias bancárias, o que travou parte do processo. Mesmo assim, o rubro-negro avaliou a possibilidade de apresentar uma nova proposta para tentar destravar a negociação. Segundo informações recentes trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, Carrascal segue normalmente integrado ao elenco do Dinamo Moscou. Está participando dos treinos, das refeições com o grupo e, por ora, não há qualquer indício interno de que a saída seja iminente. Ou seja, nos bastidores do clube russo, tudo continua igual. Enquanto isso, do lado do Flamengo, o departamento de futebol comandado por José Botto ainda não desistiu e segue trabalhando nos bastidores para tentar fechar essa contratação nesta janela de transferências. O objetivo é contar com o jogador o quanto antes, mas, até agora, não há novidades concretas. Carrascal tem contrato com o Dinamo Moscou até junho de 2027. Ao longo de sua passagem pelo clube russo, já entrou em campo 64 vezes, marcou 9 gols e distribuiu 12 assistências. Os torcedores seguem acompanhando de perto essa novela, na esperança de um desfecho positivo.
Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo acabou garantindo uma bolada inesperada nos cofres, e o melhor, sem precisar vender nenhum jogador do atual elenco. Tudo isso graças à negociação do zagueiro Otávio Ataíde, revelado nas categorias de base do clube, com o Paris FC. O defensor foi negociado pelo Porto com a equipe francesa por um valor total de 20 milhões de euros, o que gira em torno de 130 milhões de reais. Desse montante, o Flamengo vai abocanhar mais de 11 milhões de reais, um valor considerável que chega em um ótimo momento da temporada. A quantia vem de dois mecanismos distintos, cerca de 1 milhão e 700 mil euros correspondem à soma dos 6% referentes à taxa de clube formador, repassados pelo Famalicão, e mais 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Nenhum centavo será repassado ao Porto nesse ponto da operação. Otávio, que hoje tem 23 anos, nunca chegou a ter uma chance real no time principal do Flamengo, mas sempre foi muito bem avaliado nas divisões de base do clube. Depois de uma passagem pelo Famalicão, em Portugal, ele foi comprado pelo Porto por 12 milhões de euros. Por lá, somou 45 partidas oficiais e marcou 2 gols. Agora, deixa o clube português justamente em meio a um processo de reformulação liderado pelo técnico Francesco Farioli. A chegada ao Paris FC representa uma nova etapa para o zagueiro, e para o Flamengo, um reforço financeiro importante, especialmente em uma janela onde o clube está atento a oportunidades, mas ainda não tem nenhuma venda de jogador em andamento. O contrato assinado com o Paris FC é de 5 anos, e vale lembrar que o clube francês acaba de subir para a primeira divisão do campeonato francês. Essa operação é um belo exemplo de como o trabalho de formação no ninho do urubu continua rendendo frutos. Mesmo atletas que não chegaram a vestir o manto sagrado como profissionais acabam contribuindo financeiramente com o clube. A valorização da base segue sendo uma das principais forças do Flamengo no cenário atual. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Wendel, volante do Zenit, nome conhecido do futebol brasileiro, foi recentemente oferecido ao Flamengo por seus empresários. A informação foi divulgada por Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, e aponta que o diretor de futebol José Botto, até o momento, não deu uma resposta definitiva sobre o interesse do clube. Ou seja, o Flamengo não disse sim, mas também não descartou a possibilidade de avançar nessa negociação. O Zenit, por sua parte, está pedindo 20 milhões de euros pelo jogador de 27 anos, um valor significativo que naturalmente exige uma análise cuidadosa. Wendel, inclusive, esteve muito próximo de fechar com o Botafogo no meio do ano, mas a negociação acabou melando por conta de questões geopolíticas, conforme alegado pelo clube alvinegro. O contrato atual de Wendel com o time russo vai até junho de 2028. Além disso, há uma cláusula que permite ao Zenit estender esse vínculo por mais uma temporada, o que deixa o Flamengo ainda mais cauteloso. Existe uma suspeita nos bastidores de que o nome do clube esteja sendo usado como estratégia para forçar essa renovação automática com os russos, algo que, se confirmado, não agradaria em nada à diretoria. Enquanto analisa o caso de Wendel, José Botto segue sendo cobrado por parte da torcida rubro-negra, que se mostra impaciente com a falta de reforços concretos nesta janela de transferências. A negociação por Jorge Carrascal, por exemplo, já se arrasta há semanas, sem desfecho. O Dinamo Moscou ainda não aceitou a proposta do Flamengo, e isso aumenta a pressão sobre o departamento de futebol. Por enquanto, não há negociações em andamento com Wendel. O clube estuda a situação, mas qualquer avanço depende de uma decisão interna e de um cenário mais favorável no mercado. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Logo no primeiro fim de semana vestindo a camisa azul-celeste do Zenit, o Coringa fez valer sua fama. No domingo, dia 20 de julho, Gerson saiu do banco no intervalo da partida contra o Rostov,
válida pela primeira rodada do campeonato russo, e mudou o ritmo do duelo. Naquele momento, o time de São Petersburgo perdia por 1-0. Com personalidade, o brasileiro entrou, organizou o meio-campo, acelerou a saída de bola e ajudou a equipe a virar para 2-1, resultado que incendiou as redes sociais entre torcedores russos e, claro, entre os rubro-negros aqui no Brasil. Os números da estreia explicam a empolgação. Em 50 minutos em campo, Gerson alcançou 89% de precisão nos passes, foram 32 de 36 tentativas concluídas, além de 40 ações com a bola e nenhum erro crítico que colocasse a defesa em risco. Mesmo sem chutar a gol, ele participou da construção das jogadas que originaram a virada, mostrando por que recebeu o apelido de Coringa, aparece em vários setores, preenche espaços e faz o time respirar. As câmeras chegaram a flagrá-lo com semblante sério momentos antes de entrar, sinal de concentração total. Depois do apito final, não demorou para vídeos do seu toque de primeira e de um desarme no círculo central viralizarem, com muitos flamenguistas comentando que, mesmo do outro lado do planeta, ele continua exibindo a mesma classe vista no manto sagrado. Vale lembrar que Gerson trocou o futebol brasileiro pelo Zenit após o pagamento integral de sua multa rescisória, atraído por um salário considerado astronômico no mercado europeu. Na Rússia, a expectativa é de que ele se torne rapidamente peça central no esquema do treinador, algo que essa primeira atuação já indica. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A vitória rubro-negra por 1-0 sobre o Fluminense trouxe 3 pontos, mas não apagou o sinal de alerta que piscou no Maracanã. O time chutou pouquíssimo a gol, passou boa parte da noite sem criação e, se não fosse mais uma intervenção decisiva de Pedro no segundo tempo, a história poderia ter sido bem diferente. O centroavante, que havia ficado fora por 2 partidas após decisão de Felipe Luiz, voltou com fome de rede, de primeira, resolveu, roteiro digno de cinema para quem andava pressionado. Mesmo comemorando o resultado, a nação deixou o estádio e foi direto às redes sociais reclamar da falta de reforços. A janela internacional está aberta há 11 dias, e até agora, não pintou ninguém de peso. Pior, o time já se despediu de Gerson, que agora atua no Zenit, e segue sem uma peça de reposição. No olho do furacão está José Botto, diretor de futebol, alvo preferencial das críticas e acusado de lentidão nas tratativas. E aí entra a novela do momento, Wesley. O lateral direito ficou só no banco justamente para ser preservado, porque a cabeça dele está lá na proposta sedutora da Roma. Os italianos colocaram na mesa 25 milhões de euros, valor fixo, mais 5 milhões em bônus por metas, no total, algo em torno de 163 milhões de reais. A oferta tem prazo de validade, eles querem uma resposta até 19 horas desta segunda-feira, dia 21. Só que a diretoria, obedecendo orientação direta de BAP, avisou que só libera Wesley depois de ter um substituto encaminhado. Foi esse, porém, que incendiou o vestiário no domingo. Segundo a apuração de bastidores, o jogador se emocionou, chorou de frustração e lembrou a promessa recebida lá em janeiro. Se chegasse proposta boa na metade do ano, a saída seria facilitada. Os empresários do atleta, que passaram a manhã inteira no ninho do urubu, ouviram de Botto que o clube não vai repetir erros do passado, vender primeiro e repor depois, mesmo que isso trave a transferência. O resultado é um impasse delicado. Wesley quer cruzar o Atlântico agora, a Roma não está disposta a esperar, e o Flamengo corre contra o relógio para achar um novo dono da lateral. Se não houver avanço nas próximas horas, o negócio pode simplesmente desmoronar, e o garoto de 21 anos terá de retomar a rotina aqui, lidando com a frustração e com a pressão da arquibancada. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.